Será que todo o tempo que o empregado passa dentro da empresa, ele está trabalhando? Se por alguma razão, após o seu horário de trabalho, ele permanecer no estabelecimento do empregador por sua escolha, esse tempo é computado na jornada? E o tempo de deslocamento que o empregado gasta de sua casa até o trabalho, do trabalho até a casa, pode ser computado na jornada diária desse empregado? Eu sou Marina Marques, advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho, e nesse vídeo vamos falar sobre tempo à disposição do empregador. Vem comigo! É considerado tempo de serviço aquele que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens do empregador, salvo disposição expressa em contrário. Ou seja, não é necessário que o empregado esteja efetivamente realizando aquela tarefa para o qual ele foi contratado. O simples fato dele estar à disposição, aguardando ordens, isso já considera tempo à disposição e computa na jornada de trabalho desse empregado. Não, ele não precisa estar efetivamente realizando a tarefa. Se ele estiver só ali aguardando ordens do empregador, ele está à disposição. Então, esse tempo é contado na jornada de trabalho. Por outro lado, ainda que ele esteja no estabelecimento do empregador, mas por uma escolha própria desse empregado, sem que ele esteja aguardando ordens, ele não está à disposição. Então, esse tempo ele não é contado na jornada de trabalho do empregado. É nesse sentido que dispõe o parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, que eu vou ler agora para vocês, dada a sua relevância. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 dessa consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Porque, obviamente, se a própria empresa obriga o empregado a trocar de uniforme dentro da empresa, esse tempo é computado, ele não vai poder ser descontado do empregado. Então, se a empresa exige que o funcionário troque o uniforme no estabelecimento, esse tempo é computado na jornada de trabalho. E outra coisa, esse rol do parágrafo 2º, ele é exemplificativo, porque ele diz entre outros. Isso foi só o legislador enumerando, mas não é um rol taxativo. Outras hipóteses em que o empregado permanecer no estabelecimento do empregador por escolha própria, é isso que vai diferenciar. Se ele está ali porque ele quis ficar sem estar aguardando ordem do empregador, não é considerado tempo à disposição. Esse parágrafo 2º foi acrescentado ao artigo 4º da CLT pela reforma trabalhista com a intenção de deixar bem claro que se o empregado permanecer no estabelecimento do empregador fora do seu horário de trabalho, foi porque ele quis. Não significa automaticamente que ele está à disposição do empregador. Porque antes da reforma trabalhista, se o empregado permanecesse depois do seu horário de trabalho, por exemplo, na empresa, para estudar, para fazer qualquer outra atividade, e ele entrasse com uma reclamação trabalhista pedindo horas extras, alegando que ele estava à disposição do empregador, era a empresa quem tinha que provar que aquele empregado estava ali porque ele quis, por opção do empregador, e não que ele não estava ali à disposição. E a recomendação era: acabou o horário de trabalho, empregador expulsa o seu empregado do estabelecimento para que isso não gere um passivo futuramente, que o empregado não venha alegando que ele estava ali à disposição e requerendo horas extras. Esse era o entendimento da jurisprudência antes da reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, esse parágrafo 2º do artigo 4º deixou bem claro que se o empregado permanecer ali, salvo em algumas exceções, se o empregado permanecer após o seu horário de trabalho, a regra é que ele não está à disposição. Pensa comigo,
Na hora que você está saindo do seu trabalho, não é a coisa mais comum do mundo desabar um temporal? Ainda mais nesses últimos meses, pensa bem se na hora que você estava saindo não desabou aquele temporal, às vezes até de alagar a rua. O que você faz? Você espera passar o temporal para voltar para casa, não espera? Esse tempo que você está ali esperando a chuva passar, você está à disposição do empregador? Você recebe hora extra? Não, você está esperando a chuva passar, você não está trabalhando. Agora, se você aproveita esse tempo que você está ali esperando a chuva passar, o seu empregador chega para você e pede para você realizar alguma tarefa, aí sim configura tempo de trabalho, porque você está efetivamente trabalhando. Só que percebam, agora é o empregado quem tem que provar que ele estava ali realizando alguma tarefa que foi solicitada pelo empregador. Não é o ônus da prova do empregador provar que o empregado não estava trabalhando. Se o empregado diz que após o seu horário de trabalho ele permaneceu na empresa realizando alguma tarefa que foi solicitada pelo empregador, o empregado tem o ônus de comprovar esse trabalho além da sua jornada para fazer jus às horas extras. A reforma trabalhista também alterou a redação do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. Revogou, acabou com a famosa hora itinere, que é a hora de trajeto. Antes da reforma trabalhista, se o local de prestação de serviços do empregado ficasse em um local de difícil acesso ou que não fosse servido por transporte público e a empresa, para viabilizar a prestação de serviços desse empregado, fornecia o transporte, esse empregado teria direito a computar o tempo gasto no deslocamento de sua casa até o trabalho, do trabalho até sua casa, na sua jornada. Então, se o empregado gastasse 40 minutos para chegar no trabalho e mais 40 minutos para voltar, esses 80 minutos seriam computados na sua jornada e se excedesse as 44 horas semanais, o empregado receberia como horas extras. Mas veio a reforma trabalhista e colocou fim, mudou a redação do parágrafo 2º e eu vou ler com vocês como ficou esse parágrafo 2º agora, após a reforma trabalhista. O tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação no posto de trabalho e para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Ou seja, a partir da reforma trabalhista, o tempo que o empregado gasta para chegar até o trabalho, independente se esse local de prestação de serviço for de difícil acesso, independente do empregador fornecer transporte, não vai configurar hora itinere, salvo se houver negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, pode haver, e nessa negociação coletiva eles podem acordar que o tempo de deslocamento configure tempo à disposição do empregador. Caso contrário, regra geral, não vai configurar tempo à disposição. E eu confesso para vocês que eu adorava dar aula sobre hora itinere, adorava questionar se era certo, se era errado, escrever artigo. Veio o legislador e acabou com a minha graça. Mas para sua prova você precisa guardar que agora não existe mais hora itinere. O tempo de deslocamento não é computado na jornada porque não é considerado tempo à disposição. Mas para aquelas relações de trabalho anteriores à reforma trabalhista, ou seja, até 11 de novembro de 2017, esses empregados fazem jus até o limite da prescrição às horas itinere. E justamente por isso eu vou gravar um vídeo lá no meu Instagram. Se você ainda não segue, segue aí sobre hora itinere. Outras duas formas de tempo à disposição do empregador é a prontidão e o sobreaviso. Em ambas, o empregado permanece aguardando a convocação para prestar efetivamente o serviço ao seu empregador. Ele não está trabalhando, ele está apenas aguardando ordens. Esse tempo de espera, ele é remunerado. O empregado não está ali simplesmente esperando sem ganhar nada. Esse tempo é remunerado e caso o empregado seja convocado para prestar serviço de forma efetiva, ele vai receber o tempo de espera e mais a remuneração do tempo efetivamente trabalhado.
Originalmente, a prontidão ela se referia apenas aos ferroviários, tanto que a CLT ela fala em prontidão se referindo aos ferroviários, ao tempo que o ferroviário permanecia na empresa ou na via férrea, aguardando ordens. Mas a jurisprudência ampliou esse sentido e, numa interpretação analógica, aplicou a todos os trabalhadores a prontidão. E o que é a prontidão? A prontidão é quando o empregado permanece no estabelecimento do empregador aguardando ordens. Ele não está trabalhando, mas está no estabelecimento do empregador aguardando ordens. E ele pode permanecer em prontidão por até 12 horas. E esse tempo que ele permanece em prontidão, ele vai receber uma remuneração de 2/3 do valor da hora que ele recebe. Essa é a prontidão. Já o sobreaviso, o empregado vai permanecer aguardando ordens, só que em sua residência ou outro local combinado com o empregador. Ele não vai estar no estabelecimento, ao contrário do empregado que está em prontidão. No sobreaviso, ele aguarda ser convocado na sua residência ou outro local combinado com o empregador. Ele pode permanecer em sobreaviso por até 24 horas e o valor da remuneração vai ser de 1/3 da hora. É justo, né? O empregado que está trabalhando recebe 100% porque ele está trabalhando. Mas se ele não está trabalhando, ele está aguardando ordens, mas ele está aguardando ordens na empresa. Ele tem uma certa limitação da sua liberdade. Ele vai receber 2/3 da hora. Ah, mas o empregado, ele está de sobreaviso. Sobreaviso, ele está na sua casa. Ele pode estar ali assistindo Netflix, jogando videogame, dormindo, mas ele pode ser convocado a qualquer momento. Mas ele tem mais liberdade do que o empregado que está em prontidão. Então, ele vai receber quanto? 1/3. Ele pode ficar mais tempo de sobreaviso do que de prontidão. Então, essa proporcionalidade é justa e é fácil de você raciocinar. Vamos recapitular? Só para você ver a diferença? Prontidão, o empregado permanece no estabelecimento do empregador. Sobreaviso, ele fica em casa ou outro local combinado com o empregador. Na prontidão, ele pode ficar por até 12 horas. No sobreaviso, o limite é de 24 horas. Na prontidão, ele recebe 2/3 da hora. No sobreaviso, ele recebe 1/3 da hora. Então, não confunda prontidão com sobreaviso na sua prova, porque o examinador vai fazer o quê? Vai falar que o empregado ficou de prontidão na sua residência aguardando ordens, ou que ele ficou de sobreaviso e recebeu 2/3 da hora. Vai querer fazer essa confusão com você na hora da prova e você não vai me confundir isso. Por quê? Porque você assistiu esse vídeo. Uma questão polêmica também que pode vir na sua prova é se bips, pages e celulares ou outros equipamentos fornecidos pelo empregador podem configurar sobreaviso. A primeira coisa que você vai me perguntar é o que é bip? Né? Alguém sabe o que é bip hoje em dia? Né? Quando eu era criança eu ouvia falar que médico estava lá com um negocinho pendurado na cintura. Hoje em dia ninguém usa mais. Hoje em dia é basicamente celular, tablet, esses equipamentos que a gente tem que interpretar, porque quero ver alguém usar bip aí. Se alguém souber de alguém que usa bip, deixa aqui nos comentários para mim. Mas enfim, o fornecimento desses equipamentos ao empregado pela empresa, para que esse empregado utilize até mesmo fora do horário de trabalho, configura sobreaviso? E a súmula 428 vai responder essa pergunta, porque o simples fornecimento pelo empregador desses equipamentos, o simples fornecimento não configura sobreaviso. Mas se através desses equipamentos fornecidos pelo empregador for possível o empregador controlar a jornada, convocar o empregado para trabalhar, o empregado ele ficar submetido a um regime de plantão, aguardando ordens ali pelo empregador, aí vai configurar sobreaviso. Então vai depender do quê? Do caso concreto. O simples fornecimento de celular, vamos falar aqui celular de uma forma geral, o simples fornecimento de celular pela empresa, esse fato por si só não configura sobreaviso. Mas se o empregado não pudesse desconectar desse aparelho quando ele estiver fora do seu horário de trabalho, se ele estiver respondendo mensagens, WhatsApp o tempo inteiro, se ele deixar de responder, ele sofrer alguma advertência do empregador,
aí já pode configurar sim o tempo de sobreaviso, porque ele está ali aguardando ordens, vai ter que realizar algum tipo de tarefa, ainda que fora do estabelecimento do empregador. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque o próximo vídeo vai ser sobre intervalo. Tema muito importante para sua prova da OAB. Então se inscreva no canal, ative as notificações para não perder o próximo vídeo e nenhum outro, e eu te encontro no próximo. Até lá!